Meu cliente João me procurou para tirar uma duvidinha que vai ser interessante abordar aqui com vocês. Ele quer doar a metade dele da casa para a esposa e vender o carro dele para um dos filhos. E ele queria saber se pode, porque o outro filho que não compraria ficou pé da vida com essa história. E é exatamente isso que eu vou explicar para vocês, porque envolve vários institutos dentro do direito de família. E o filho que não foi beneficiado com essa situação toda ficou pé da vida porque não vai sobrar mais nada da herança. E aí fica a dúvida: o que o direito de família permite ou não nessa situação? Vamos começar pelo começo. Até fiz umas anotações aqui para não perder o fio da meada. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, que tem que se analisar numa situação dessa, porque o João é vivo e é casado com a Sônia, é qual é o regime de bens que eles escolheram para o casamento. Tem diferença porque isso vai mostrar o que é patrimônio do João e o que é patrimônio do João e da Sônia. Então, se ele é casado, por exemplo, pela comunhão universal de bens, os bens são dos dois, não é metade, são dos dois em vida. Só vai ser metade, numa divisão de um divórcio ou numa sucessão. Desculpa, é que essa parte eu não tava sabendo. Qual? Da doença, da tristeza e da pobreza. É que eu queria casar com ele assim, do jeitinho que ele é. Ele todo destruído, eu não tava contando com isso não, tá? Eu tô entendendo o que ela tá falando, assim. Logo, não tem que se falar em compra e venda e doação entre o João e a Sônia se eles forem casados pela comunhão universal de bens. Se for pela comunhão parcial de bens, que é o mais conhecido, tem que ver se esse patrimônio que ele quer vender para a Sônia faz parte do patrimônio individual dele, que não foi adquirido no casamento. E se foi um imóvel adquirido no casamento, aí também é dos dois, não pode ser vendido ou doado e etc. Só bem que for dele. Se for separação total de bens, aí tem uma baita treta na jurisprudência, porque tem juiz que entende que pode, tem juiz que não pode, tem juiz que entende que só se não for separação obrigatória de bens, mas em regra, como tem uma separação, não tem comunhão de bens, logo todo o patrimônio que é do João é só do João, da Sônia é só da Sônia, então eles podem dispor. Onde que entra essa briga? O cônjuge, ele é um herdeiro necessário. Numa sucessão, o herdeiro necessário é o cônjuge, os filhos e os ascendentes, pais, avós, descendentes, filhos, netos e cônjuge ou companheiro, como já tem reconhecido também na jurisprudência os mesmos direitos do que tem num casamento, que é no caso de uma união estável. Então, tendo herdeiros necessários, a história muda, porque ele é vivo, ele não tem herança. Herança só existe depois que a pessoa morreu. Tá certo pensar assim. Só que para ele dispor para terceiros, ele pode dispor do jeito que ele quiser, com anuência ou não, a depender do regime de bens, como eu falei, da Sônia. A Sônia, ela tem que consentir com isso, porque dependendo do regime, esse imóvel, ele pode fazer parte do patrimônio que é comunicado entre os dois, então ela tem que anuir ou não. Então isso vai depender de caso para caso e não é o foco desse vídeo, por isso que eu não vou complicar muito. Então, para vender para terceiros é uma coisa. Agora, como no meu exemplo, o João, ele venderia o carro para um dos filhos, aí entra um conflito de interesses. Ele, ainda que seja vivo, que possa dispor das coisas dele, ele tá beneficiando um herdeiro necessário frente aos demais, que nesse caso seria se desfazer de 100% do patrimônio dele, se ele quisesse dar tudo para a esposa e diminuísse os direitos dos demais filhos, ainda que seja o filho mais presente e tudo mais. Então, se ele quiser doar o carro, se ele quiser vender o carro para o filho dele, tem muita discussão na jurisprudência, principalmente se for doar, porque tem uma coisa que chama antecipação de herança. Apesar dele não ter morrido, de não existir herança de fato, se ele beneficia um frente aos demais, então esse um tá antecipando a parte que é dele, e quando for feita a herança, vai ver o que já deu para um, o que já deu para outro, e vai ter uma compensação. Lembrando que ele não pode dispor de mais de 50% dos próprios bens. Então ele só poderia fazer isso se aquele bem que ele tá doando pro filho dele não ultrapassar 50% de todo o patrimônio. Agora, compra e venda, se a gente for olhar pro quesito de que tá saindo um bem, mas tá entrando um dinheiro, em tese não teria problema. Vários casos de fraude, de confusão entre herdeiros
depois numa sucessão, ou até mesmo frente a um divórcio, que é o caso dele e da Sônia, a regra é que compra e venda e doação só pode dispor de bens até 50% do patrimônio que seja individual e não comunicado. E aí, tem gente que fala assim, Tabata, mas por que o fulano de tal que eu conheço doou ou cedeu a parte dele em vida para a esposa se ela já teria direito? Porque o momento de pagar o imposto disso muda. Por exemplo, eu sou casada, eu tenho um marido e a gente tem um apartamento. E eu sou casada pelo regime de bens da separação total, ou seja, o apartamento é meu. Se eu quero dar para ele, doar para ele, isso acontecer quando eu morrer, ele vai pagar o imposto quando eu morrer numa paulada só. Se eu quiser fazer isso gradativamente, eu posso doar, ceder para ele parte ou inteiro o meu bem e pagar esse imposto no momento da doação. Então, é uma estratégia para você mudar o momento que você paga o ITCMD. Se é compra e venda, se eu vendo um apartamento meu para o meu marido e somos casados na separação total de bens, ele vai poder comprar pagando o ITBI, que é um outro imposto e tem uma outra alíquota. Então, isso tudo varia de acordo com o regime de bens e de acordo com o momento da transferência do bem, se é por uma sucessão ou se é por um divórcio. Lembrando que tem o teto de 50% do próprio bem. Então, nesse caso do João e da Sônia, primeiro que ele era casado, ele já casou há muito tempo e antigamente o regime de bens padrão era o regime da comunhão universal de bens. Agora é o regime de comunhão parcial de bens. Ele era casado com o regime da comunhão universal. Não tinha o que doar, porque a casa já era dele e da Sônia. Não tem essa coisa de, não, mas eu não quero que seja meu, quero que seja só dela. Não tem como, porque uma vez que entre só pra ela, ele vai ter direito a ser dele também. A comunhão universal, ela meio que une as duas partes numa só. É tudo dos dois, não é metade-metade. Num divórcio, sim, é olhado pra tudo que tem e dividido 50% pra cada um. Mas aí sim, se ele quiser ceder pra ela ou vender, que é compensar por um valor, aí pode, porque a gente não tá falando durante a comunhão, a gente tá falando num acerto de uma partilha de bens, de um acerto de ajustes do que tem de bens e qual é a parte de cada um. Aí até daria pra se discutir isso ou não, mas lembrando da parte que lhe cabe. Não adianta nada ele se divorciar da Sônia, e aí ele vai ter metade, a Sônia vai ter a outra metade. E ele quer ceder 50% da metade dele pra Sônia. Ele pode fazer isso? Porque ele vai estar frustrando os demais herdeiros? Ele, em regra, pode, porque os herdeiros que são herdeiros dele são herdeiros da Sônia também. Mas e se são filhos de outro casamento? Se são herdeiros que são só por parte da Sônia e vai frustrar os próprios herdeiros? Aí, olhando pro limite de 50%, ele poderia sim ceder, porque não ultrapassou 50%. Diferente seria se a gente estivesse falando de um patrimônio muito maior do que 50%, que aí ele estaria frustrando os herdeiros necessários dele. E aí teria que tomar um certo cuidado. Até por isso que muitas transferências têm uma cláusula que chama cláusula de incomunicabilidade, que ainda que a pessoa seja casada com a comunhão universal de bens, que é tudo dos dois, se ela herda, se ela recebe um bem com essa cláusula de incomunicabilidade, significa dizer que não pode comunicar pelo regime de bens. Logo, é um patrimônio individual. Então, aí sim, ainda que casado na comunhão universal de bens, se ele herda um imóvel que tem a cláusula de incomunicabilidade, que é só dele, aí até pode se discutir se ele pode dispor disso ou não. Agora, se não tem patrimônio comum, acabou. Já no regime parcial de bens, o que é muito comum, né? Se, por exemplo, o João casou com a Sônia, ele tinha um apartamento. Aí ele casou com a Sônia e ela não tinha nada. Ela passa a ter direito ao apartamento? Não, que era dele antes do casamento. Ele vendeu esse apartamento pra comprar uma casa, pra eles viverem juntos. E aí, o dinheiro que ele usou do apartamento quitou a casa. Ainda assim, ela não tem direito, porque é um bem subrogado a um que era só dele. Thales, mas e se, na verdade, ele vendeu o apartamento, mas a casa, ele usou o dinheiro pra pagar e teve que financiar o resto? Vai se olhar o que foi financiado. Aquilo que foi subrogado de um bem só dele, ele pode exigir que seja resguardado, que é uma parte dele. Porque apesar do esforço ser comum, do lar ser da família, o financiamento, que é o durante o casamento, tem que ser dividido. Thales, mas ele quer que seja dela também. Então, pois bem, coloque na escritura ela como coproprietária, não precisa colocar que foi um bem subrogado. Isso daí é uma coisa que vai de prova para prova e você pode ou não colocar na escritura. É como se você tivesse cedendo 50% desse bem que você tinha, doando para a sua atual esposa. Mas nessa dinâmica, como já existe um elo entre eles, que é o casamento, isso não precisa necessariamente ser formalizado. Então, pode
só incluir ela na escritura como uma coproprietária também. Logo, no nosso caso, João e Sônia são casados pela comunhão universal de bens, não pode ter doação, nem venda, nem compra entre cônjuges, a não ser que seja bem que não é comunicado. E a venda para o filho até pode, desde que tenha de fato a venda entre o dinheiro e não frustre os demais herdeiros. Agora, doação, se o carro não exceder 50% do que ele tem de direito para dispor, ele pode sim. Ah, Tabs, mas e se são 2 filhos? Então, a gente olha para a sucessão num todo. Ele pode dispor de 50%. Os outros 50% vai ser dividido entre a Sônia, que é a cônjuge, e os 2 filhos. Ou seja, cada um tem 1/3. Fiz uma continha complicada para arredondar, mas é como se cada um tem 18% dessa metade. Se o bem que ele tá dando para um dos filhos for 50, mais 1/3 desses 50, e for o valor desse patrimônio, até aí tudo bem, porque na hora que for fazer o inventário, vai colocar que foi da parte disponível, mais a parte indisponível, mas que era de direito dele. Se chegar no inventário e ver que o valor que ele doou pro filho dele ultrapassou a cota do filho dele, aí os demais herdeiros podem reivindicar essa doação. Da mesma forma que foi doado, pode voltar atrás e passar a fazer parte do inventário do conjunto de bens a ser partilhado. E se você ficou com alguma dúvida, me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Gostou do vídeo? Compartilha com todo mundo, se inscreva no canal e até a próxima. Espero que tenha ficado claro. Ai,